Exatamente. E aí o que, que vai vir? A noite. Aí vem a noite, né? Passa o dia. Isso demarca a nossa... para pensar, isso nos limita, né? Nós temos um determinado tempo de horas. Não é à toa que a gente fala assim, o que, que eu vou fazer amanhã durante o dia? Porque tem coisas que você consegue fazer durante o dia. Quem limita isso, queridos? Deus. Mas quem nos concede a noite? Deus. E a noite você vai ver que ela vai passar a partir das 18 horas. E ela vai indo. Aí chega 5, dependendo da época do ano, até um pouquinho mais cedo, mais 5, 6 horas. O que, que você começa a perceber? A noite vai acontecendo o que com a noite? A noite, quando eu estou falando de escuridade, tá? Vamos falar de escuridade e claridade, tá? O que, que vai acontecendo com a escuridade? Lá por volta de umas 5, 6 horas da manhã. Ela vai se dissipando. E aí o que começa novamente? Que coisa, queridos. Não é verdade? É isso que me aquece o coração no Salmo 19. E aí diz assim, ó, não há linguagem. Não é verdade? Você já viu o sol falando, ô Lua, tá na hora, hein? Vamos aí, não atrasa não, que eu tô indo embora. Já tô batendo o cartão aqui, né? Tô batendo o cartão, tenho que ir embora, já dei meu expediente. Não é verdade? É engraçado isso, mas não é. Não tem linguagem. Mas tem esse sistema. Tem esse sistema que vai acontecendo. E o Salmo 19 dizendo que assim, não há linguagem, não há palavra, não há som em nenhum deles. Entendeu? Quando termina um expediente numa fábrica, o que você percebe ali? Né? Aquela buzina forte assim, opa, pessoal, já encerrou o expediente. O outro turno vai entrar, não é verdade? Na noite e no dia não acontece isso. Mas deu o horário, anoitece. É verdade, queridos? Nunca falhou. Interessante isso, né? Quando falhou, o sol atrasou. Quando isso aconteceu, lembra-se disso? Que teve que parar o sol para a batalha? Exato, irmão. O Senhor fez isso. É interessante que a ciência diz que conta, parece que falta mesmo algumas horas para fechar ali o cronograma certinho das horas. É interessante isso, mas nós não precisamos da confirmação da ciência. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Queridos, olha só, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, ainda que eles não falem, ainda que eles não digam nada. Nós sabemos. Nações, tribos, né, regiões são norteadas pelo sol e pela escuridade e pela claridade, né, pelo sol, pela lua. Esse sol, né, que sai como noivo, é linda essa linguagem, né? Faz o seu percurso, nada foge do calor desse sol maravilhoso que conduz todas as coisas. Por que eu estou querendo dizer isso, queridos? Para a gente entender, tema que nós entramos um pouco na semana passada, sobre soberania, sobre decretos, sobre providência, sobre vontade, sobre propósito de Deus. Soberania, domínio sobre tudo que há. Decretos é a ordem, o desígnio já estabelecidos na eternidade. A providência é o sustento e o governo intencional de Deus no mundo. A vontade é o bom prazer divino. E os propósitos são os alcances, né? O alcance dos feitos de Deus na sua criação. Claro que vontade, ela, às vezes, ela fica junto com o propósito, né? Ela meio que são comuns nessas aplicações. Às vezes vontades e propósitos elas são iguais, similares. Tá? Tudo isso de Deus na vida do homem. Foi assim no Salmo 19, ao Deus criar todas as coisas. Nós vamos olhar um pouquinho para cada um desses pontos aqui. Né? Por exemplo, queridos, nós vamos pensar na criação. Gênesis 1:1. No princípio, já inicia dizendo algo. Alguém criou algo. Quem criou? Deus criou. Isso já é soberania. Deus criou todas as coisas. Vou pedir um favor seu aí. Se você encontrar um outro versículo ali, né, como tem Isaías 45:18, você já pode abrir. E aí, quando eu falar para ler, você já aproveita e lê, tá bom? Que vão ter partes aí que vão ter 3 versículos, por exemplo, tá bom? Vamos lá, Isaías 45,
18, o que a palavra do Senhor nos diz? Eu já vou indo, abrindo e lendo para você. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Olha isso, queridos. Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Que versículo maravilhoso, queridos. Deus que criou e não criou para ser um caos. Ele criou para ter ordem. Por isso que Deus que estabelece todas as coisas. Por isso que quando Deus criava, ele dizia: isso foi bom, isso é bom, isso é bom, muito bom, né? Porque o Senhor fez toda essa ordem, desse sol que nasce ali, percorre o dia, depois a lua, as estações. Deus estabeleceu todas essas coisas, por quê? Porque Ele é soberano. Quando a gente vai estudar teontologia, nós não podemos desvencilhar, queridos, algo maravilhoso para nós, que é saber, né, esses conceitos com relação a Deus. Creio que o meu papel como pastor e ministrando a palavra de Deus, e é esse o meu desejo com essa aula de hoje, a gente associar, né, o conhecimento da teologia ou da teontologia para o nosso dia a dia. Isso é fundamental. Você saber que Deus é soberano, mas Ele age lá naquela quinta-feira à tarde, que aquele conceito teológico, que ainda que você nunca tenha ouvido, agora você aprendeu sobre ele está ligado à sua vida, né? Por exemplo, nós falamos de soberania, não foi? Uma palavra que eu trouxe a você, a ideia da providência, de sustentar todas as coisas. De repente você não dá um nome de soberania, mas quando você vê o dia amanhecendo, você fala assim: Senhor, como hoje eu estava achando que ia chover, e eu vi a previsão, e literalmente a previsão é só uma previsão, o Senhor mandou um solão. Eu lembro muito daquela questão das represas, lembra? Das pessoas quando tem uma estiagem, né? Faltam as chuvas. Qual que é o desespero das pessoas? Vai faltar água, faltar água, faltar água. Eu lembro que foi ano passado, se eu não me engano, a gente passou por uma crise hídrica, ou ano retrasado, não me lembro exatamente. Mas eu lembro muito dessa imagem que mostrou a represa, e é ruim mesmo quando você vê a marcação, né, da água, e dali 1 metro a menos, você começa a falar: nossa, realmente a água, está faltando água, vai faltar água, nós precisamos racionalizar, não podemos desperdiçar, isso é prudência, isso é cuidado. Mas depois de um tempo onde as pessoas estavam especulando tanto que ia acabar, Deus mandou uns dias assim de chuvas, mas chuvas torrenciais mesmo, que tiveram que abrir aquele funil. Estava vazando tanta água, aquele funil estava... Tem um funil, né, na represa assim. E a água estava tendo que sair por ali. Por quê? Porque encheu. Por que isso aconteceu, queridos? Porque você deixou de gastar água? Porque Deus controla todas as coisas. Isso é crer na soberania de Deus. Isso não tira a nossa responsabilidade. Entendeu? Isso é soberania de Deus e isso é doutrina. E tem a nossa responsabilidade de agir com prudência no nosso dia a dia. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Nos seus decretos. Olha só, queridos. Alguém pode abrir Isaías 14, 24, tá? Mas nós vamos ler todos juntos também. O Salmo 33, 9. Eu coloquei Gênesis 1, 3, e o versículo 6 e o versículo 9, porque tem um verbo que aparece nesses 3 versículos. Veja se você consegue identificar. Gênesis 1, versículo 3, versículo 6 e versículo 9. Tem um verbo que aparece ali. No versículo 1, versículo 6, aliás, no versículo 1 e no versículo 6, mais enfaticamente ele aparece. Qual que é o verbo? Não eu disse. Não eu disse.
Não eu disse. Ah, então eu haja, né? Haja luz. Passe a existir. Isso é um decreto. E o que aconteceu, queridos? Passou a existir. Houve luz. Então Deus decretou isso. Deus determinou. Haja luz, houve luz. No versículo 6. Haja firmamento. Houve firmamento. Houve firmamento. Por exemplo, versículo 9. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Essa palavra decretiva do Senhor, o Senhor falou e aconteceu. Essa é a ideia dos decretos. O Senhor falou e isso... Queridos, parece óbvio, né? Parece óbvio. Quando a gente olha e fala assim, Senhor, mas Deus, pastor, Deus é Deus. Então se Deus falou, pois é. Mas doutrinariamente, muitas pessoas quando vão utilizar-se da teologia, parece que não é esse mesmo Deus que diz, haja luz e houve luz. Se ele falou, falou. Haja firmamento, houve firmamento. Ajunte-se as águas, ajunte-se as águas. Salmo 33, 9, se você abriu. Você abriu aí? Se não abriu, eu leio para você o versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou. Pronto. Tudo passou a existir. Vamos ler juntos o versículo 9 do capítulo 33 do Salmo 33. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Quem somos nós, queridos, para falar, Senhor, eu determino isso. Senhor, eu determino aquilo. Senhor, eu falo, agora eu falo a palavra, eu profetizo. Oh, peraí. Calma. Homem, veja quem você é. E enxergue quem Deus é. Ele diz, haja luz e houve luz. Haja firmamento. Ele falou e tudo se fez. Ele é o soberano. Ele decreta. Ele determina. Queridos, quando nós aprendemos isso, nós nos submetemos à vontade soberana do nosso Deus. Isaías 14, vamos lá. Hoje eu vou pedir para você agilizar um pouco mais, que nós temos mais textos para ler, tá bom? Isaías 14, se você abriu, você pode ler. Versículo 26 e 27. Fala para mim, queridos. Quem faz voltar a mão de Deus? Ah, pastor, mas teve orações na Bíblia que o Senhor mudou de ideia. Vamos chegar no outro... Depois nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Mas, queridos, tudo está no plano do Senhor. Por exemplo, com os jovens, nós estamos começando a meditar com Jonas, né? No livro de Jonas. Era plano do Senhor alcançar o povo de Nínive, sim ou não? O que o Senhor fez para alcançar o povo de Nínive? Levantou Jonas. O que mais? Rapidamente, o que mais o Senhor fez? De novo, o foco é alcançar o povo de Nínive. O que o Senhor fez? Levantou Jonas. O que mais? Tempestade. O que mais? O peixe grande engoliu Jonas. O que mais? Depois de engolir ele, ele vomitou. Vomitou aonde? Lá na cidade onde era para pregar. Se tem que levantar um grande peixe, vai levantar o grande peixe. Se é tempestade, vai levantar a tempestade. E acabou. Esse é o Deus que você crê, queridos? Essa é a minha pergunta. Porque às vezes,
parece que Deus é tão pequeno. Deus é tão pequeno. Parece que a gente controla, né? Parece que com as nossas emoções, os nossos sentimentos, com a nossa barganha com o Senhor, nós controlamos esse Deus que levanta um profeta que faz com que haja uma tempestade, uma grande tempestade, faz com que um grande peixe engula e vomite esse profeta e ele não morra. Para pregar numa cidade, porque ele assim quis. O profeta quis ir para lá, não? Mas era plano do Senhor. Ia se cumprir ou não? Com o Jonas ou sem o Jonas? Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Vou ser bem sincero para vocês. Eu creio que até a baleia podia pregar para os ninivitas. Estou sendo bem sincero, não estou brincando não. Estou sendo sincero com você. Se o Senhor tem um plano, vai acontecer, meus irmãos. Agora, às vezes, os homens, depois a gente vai estudar na antropologia, né? Não na teontologia. Depois a gente vai ver na antropologia que o Senhor abençoou o homem. Quando nós pregamos, ensinamos a palavra, é uma bênção que o homem pode servir ao Senhor nesse mundo. É graça dele, irmãos. Porque muitas vezes nós nos exaltamos. Eu fiz isso ou aquilo, que eu? Nesse Deus soberano? Olha só o Isaías, que foi lido aqui, juro, como pensei, assim sucederá, como eu determinei, assim se efetuará. Esse Deus. Quando nós nos submetemos à adoração a esse Deus, é desse Deus que nós estamos falando. Esse Deus que diz assim, ele formou concernente toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem vai invalidar o que ele determinou? Quem vai invalidar? Irmãos, tem homem poderoso para isso? Até os anjos, né? Seres celestiais que adoram ao Senhor, eles se submetem ao Deus Todo-Poderoso. O próprio Satanás, queridos, quando ele foi agir na vida de Jó, o que aconteceu? Permissão a Deus, queridos. A sua mão está estendida. Quem pôs a fará voltar? Qual a resposta? Qual a resposta? Quem pôs a fará voltar? Ninguém. Por que quando nós lemos Romanos 9, nós viramos a... Teve um pastor que eu vi uma vez falando, ele odeia Romanos 9. Ele falava que ele odiava Romanos 9. Porque Romanos 9 nos humilha mesmo. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E ponto. Eu sou Deus. E aí? Você fala o que para ele? Mas e eu, Senhor? E eu? Olha, o Senhor não é bom? Fazendo assim o Senhor não é mau? Então, Senhor, mas e aqui? E a minha vida? E eu? Irmãos, que Deus soberano você serve? Esse é o Deus da Bíblia, que decreta todas as coisas. Providência. Vamos dar uma olhada em providência. Romanos não. Gênesis 8. Gênesis 8. Versículo 20 ao 22. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Quando foi isso, queridos? Quando foi que Noé ofereceu essa oferta ao Senhor? Depois do dilúvio. Irmã Tereza falou algo? A senhora tinha falado? Isso, depois que as águas abaixaram. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, e ceifa, e frio, e calor, verão e inverno, dia e noite. Qual certeza você tem que vai amanhecer? Qual certeza que você tem? Biblicamente falando, qual a certeza que você tem? Oi?
por causa de Gênesis, aqui, pastor, 8, 20, 22. É isso aí. Porque Deus falou. Deus falou. Vai ter frio e calor, queridos? Vai ter frio e calor. Tá vendo mais um motivo para você não ficar reclamando? Ai, que frio, pastor. Ai, que frio. Ai, que frio, ai, que frio. Aí fica calor. Ai, que calor, pastor. Ai, que calor. Ai, que calor, ai, que calor. Aí daqui a pouco não está frio nem calor. Ai, que nublado. Ai, que nublado, ai, que nublado. Reclama de tudo. Tudo tá ruim. E ruim mesmo, não é ruim não. Ruim. Né? Porque parece que o ruim é mais ruim que o ruim, né? Reclama de tudo. Para. Queridos, Deus estabeleceu. Vai ter isso. Então, quando vem aquele negócio, aquecimento global, não sei o que e tal, você fica desesperado. Meu Deus do céu, agora vai acabar tudo tal. Calma. Calma. Crente, calma. Leia Gênesis 22. Enquanto durar a terra, não vai deixar de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Você crê nisso? Por que você crê nisso? Porque Deus ordenou. Porque Deus decretou. Isso é providência do Senhor. É cuidado do Senhor. Queridos, não está aí não está na marcação do texto, mas eu lembrei desse texto aqui. Abra comigo Isaías 28. Eu gosto demais desse texto, querido. Esse texto é maravilhoso. Isaías 28. Abre lá rapidamente. Pastor, mas não estava ali no slide, pastor. Mas abra. Vai ser muito bom para você. Isaías 28. Ai, meus irmãos, vamos lá. Pastor, o senhor falou que seria rápido hoje. Pois é, mas eu lembrei desse texto. Preste atenção. Meus irmãos, inclinai os ouvidos, versículo 23 de Isaías 28. E ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Preste atenção, muita atenção. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a terra e as terroa? Porventura, quando já tem nivelada a superfície, não se espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Já parou para pensar? Como é que o pessoal descobriu que determinado vegetal, né, determinada planta, ela tem que adubar um pouquinho mais, aguar um pouquinho mais, não aguar tanto, ela tem que ficar um pouquinho mais na superfície, tem que ficar um pouquinho mais funda, tem que fazer uma eira de uma forma, tem que fazer uma eira de uma outra forma. Sementes precisam ficar juntas. Não, essa semente tem que ficar separada. Quem ensinou isso, queridos? Quem ensinou isso para o homem? Fala para mim. Quem instruiu? É isso que a gente precisa parar para pensar, queridos. O poder de Deus até ensina o homem a fazer até as coisas, aparentemente, para nós hoje, básicas. Não, pastor, mas colocar semente vai. Já vi muita gente matando planta aí, né? Coloca muita água, agora. Coloca menos água, faltou água. Né? Por quê? Porque a gente não sabe. Mas o homem vai plantando, ele fala, olha só, essa semente é com muita água. Essa é na sombra. A outra não, precisa de muito sol. Quem ensinou isso? Isaías 28 responde. Olha lá, queridos. Porque o endro, ele não se trilha com o instrumento de trilhar, nem o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Vamos ler junto, versículo 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Não dá de chorar quando a gente vê uns textos desses. Fala a verdade, irmãos. O Senhor ensina o homem até a plantar para poder colher. E qual a certeza de que vai ter a ceifa? Biblicamente falando. Qual a certeza de que vai ter a ceifa? Biblicamente, já responde biblicamente agora. Vai lá. Qual a certeza? Porque Gênesis 8, 22 diz isso, pastor.
Deus vai dar a ceifa, vai ter a sementeira, vai ter a época, vai ter o calor para poder germinar aquela determinada planta, aquela verdura, né? Para pensar, queridos. A globalização, ela vai acontecendo, né? Questão da era, nós estamos na era da inteligência artificial. Queridos, mas ainda precisa do campo, não precisa? Como precisa, não é verdade? E aí você volta lá para o campo, não adianta, queridos. Pode injetar coisa lá no que for. Você vai ter que olhar para a sementinha e falar assim, vamos lá, coloca adubo, coloca o que for. Mas, meus irmãos, se não tiver sol, por que às vezes tem aquela alteração muito grande nos hortifrutis quando nós compramos? Qual a notícia que chega? Choveu demais, né? Aí choveu demais e estragou, né? Então estragou, tem pouca quantidade, aí isso fica mais caro. Olha só, queridos. Agora está tendo em abundância, baixa o preço, por quê? Tem muito, senão vai perder. Por quê? Porque fez bastante calor. Olha que interessante. O homem controlou, falou assim, não, agora chove. Céu, agora eu estou precisando que chova nessa... Não, queridos, é Deus. É Deus que vai providenciando e cuidando de tudo. Esse Deus que no nosso estudo de teontologia existe, atua, providencia. Por isso que nós não cremos num Deus, como há doutrinas, do Deus relojoeiro. Há uma doutrina sobre essa, sabe assim? Deus deu corda no mundo, puf, e pronto, soltou o mundo literalmente ao Deus dará. Né? E as coisas vão acontecendo, e Deus fica isento de tudo isso. Não, esse Deus que nós cremos. É o Deus que você está lá, naquele dia de aflição, sabe assim? Você mandou mensagem para um, mensagem para outro, tentou ligar e não conseguiu falar com ninguém. E aí você foi para Deus, porque na verdade era o primeiro passo que você deveria ter dado, você não deu. Mas você foi lá, você orou e simplesmente, entre aspas, do nada, seu coração ficou confortado. Do nada? Esse Deus, queridos, que conhece exatamente, Salmo 139, né? Conhece o nosso deitar, nosso levantar, a palavra não chegou à língua, esse Deus sabe. Ah, meus irmãos, Jonathan. É verdade, irmão, verdade. Na época estabelecida por ele, né? Então, é verdade, tem determinados frutos que têm mais constância, né? Durante o ano, mas tem umas que não tem. Tem umas que tem aqui no Brasil e outros lugares, né? Tem mais fartura do que aqui. E Deus vai alimentando, vai cuidando. Gente, isso é maravilhoso demais. Fala a verdade. Eu não sei você fica emocionado com isso? Eu fico, irmãos. De verdade, eu fico. Se é uma coisa que eu gosto de ver, se Deus permitir um dia eu ainda tenha em casa, é aquela plantação, sabe? Plantação de verdura mesmo. Já tentei, queridos. Já tentei. Não deu, né, amor? O sol não vale, né? A gente tentou ali no quintal fazer aquela horta suspensa, né? Não deu certo. Já pensei em plantar em cima do telhado, mas acho que não vai dar muito certo isso aí, né? Mas, irmãos, é interessante. Quando você vê, você fala que era sementinha lá. Daqui a pouco ele brota. Da onde que veio isso, irmãos? Da onde que veio isso? Isso serve para nos alimentar, nos dar sustento. A gente come daquilo. Aquilo é misturado com outras coisas e nos alimenta e a gente fica saciado com aquilo. E novamente vai crescendo, as épocas no seu devido tempo. Ai, irmãos, é o nosso Deus providenciando todas as coisas. Olha Jó 26, versículo 7. Eu vou ler aqui para você. Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Já pensou, pega uma bolinha de gude. Tenta fazer ela parar assim no ar. Vai, faz.
joga ela para o alto assim e fica soprando para ela parar. Não vai, nem isopor você consegue fazer isso, né? Ela fica oscilando, né? A terra ali, pairando sobre o nada, não tem um eixo. Quem sustenta? Irmãos, esse Deus que nós servimos, esse Deus tão presente no nosso dia a dia, ainda que eu tenha dito aos irmãos, nós estamos usando e trazendo alguns termos teológicos, quem é mais presença do que isso? Esse sustento na terra? Atos 14, eu quero pedir para você ir lá para Atos 14, queridos. Atos 14, versículo 15. Esse texto é maravilhoso. Quiseram adorar Paulo e Barnabé, dizendo que eles eram deuses, o Júpiter e o Mercúrio. Chegou em Listra, na primeira viagem missionária, vocês são deuses. Paulo fala, gente, não. Olha só, senhores, versículo 15. Por que fazeis isso? Por que essa adoração toda? Por que achar que nós somos deuses? Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Esse Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu. Ei, irmãos, fala a verdade. Chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Os incrédulos são indesculpáveis. Indesculpáveis. Não tem bonzinho não, gente. Não tem bonzinho não. O que Paulo está dizendo aqui? Senhores, parem com isso. Parem de ficar com essa adoração vazia. Converta o coração de vocês ao Deus vivo. Ao Deus que fez todas as coisas. Outra, Deus sustenta. Deus fica cuidando. Deus permite até o pecado de vocês. Parou para pensar nisso, queridos? Veja como a humanidade cada vez caminha mais para a perdição. Cada vez fica pior, irmãos. Cada vez fica pior. Eu estava pensando esses dias, né, com essas leis todas sendo aprovadas, com essas manifestações, com essas passeatas, né? Eu fico pensando, há uns 30 anos, isso seria inconcebível. Há uns 20 anos, existia talvez alguém que falava, mencionava. Hoje, já estão querendo inculcar na nossa cabeça que é o certo. É a nova visão da sexualidade, é a nova visão de família, é a nova visão de homem, é a nova visão de mulher. E hoje, nem é homem nem é mulher, ou é homem e mulher ao mesmo tempo, ou é alguém que não se define quem que é. Ou o ser humano não é um ser humano, é um animal, porque ele se vê assim dessa forma. Você olha isso e fala, meu Deus. Cada vez o homem distanciando daquilo que o Senhor decretou. Que o Senhor fez. Que o Senhor criou. E ainda assim tem versículos como esse que Paulo diz, gente, para pensar, nas gerações passadas, Deus permitiu até que vocês andassem nos seus próprios caminhos. Gente, para pensar, contudo, Deus não ficou sem testemunho de si mesmo. Sabe o que ele vai fazendo para vocês? Por isso que me emociona isso, queridos. Deus ainda continua fazendo bem. Essas pessoas ainda continuam mutilando seus corpos, adorando outros deuses, e o Senhor ainda continua sustentando essas pessoas. O Senhor ainda continua deixando a igreja de porta aberta. Deus ainda continua demonstrando a sua graça, convertendo o coração desses pecadores que merecem a condenação, assim como nós merecíamos. E hoje nós só não temos essa condenação, e nenhuma condenação há por causa de Cristo Jesus na nossa vida. Irmãos, esse Deus que nós servimos.
Por isso que quando você vai evangelizar, quando você vai pregar para alguém, muitas vezes as pessoas olham para o pecado e falam assim, não, esse merece salvação. Não, esse não merece salvação. Ou então olha assim e fala assim, nossa, a conversão desse foi grande demais. Esse daqui já estava na igreja, não foi tão difícil assim. Quem falou? Quem falou? Quem é o ser humano para você? Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entender a fé. Olha só, esse Deus da chuva, da estação frutífera, olha lá, Jonathan, as frutas na sua determinada estação, Deus vai dando, Deus vai concedendo. Essas pessoas vão comprando, essas pessoas vão se alimentando, essas pessoas vão desfrutando. Vai enchendo, Deus vai enchendo o coração delas de fartura e de alegria. Olha só, queridos, esse Deus que você serve é bom? Fala para mim, é bom, queridos? Esse Deus é muito bom, irmãos. Esse Deus é muito bom. Deus vai providenciando para o homem, segundo a sua boa vontade. Efésios 1, versículo 11. Vamos lá, queridos, e olhar para essa vontade do Senhor. Ai, meus irmãos, quando eu vejo textos como esse, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu, como um filho teu, como pastor, como marido, como pai, como filho, eu peco. E eu tenho a certeza de que o Senhor me perdoa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, só a graça do Senhor. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que a gente não vai olhar a predestinação agora, nesse momento. Nós vamos olhar a vontade do Senhor. O Senhor fez segundo a sua vontade. Ele tem todo o poder. O meu desejo é que cada um de nós descansemos na vontade do Senhor. Ele fez, o Senhor determinou dessa forma, assim está certo, né? Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer, o beneplácito da sua vontade. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, o beneplácito que ele propusera em Cristo. Então foi segundo a vontade de Deus. O Senhor desejou e assim ele fez. Eu gosto muito daquele texto, queridos, de Abacuque, né? Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Ele determinou. Assim é o Deus soberano. Por isso que quando às vezes algumas pessoas parecem que olham para essa doutrina da soberania de Deus, falam assim, nossa, Deus determinou, então eu tenho que ir adorar a Deus com medo da punição, porque senão ele vai me pegar na esquina. Não, queridos. Justamente porque ele determinou e teve misericórdia de você, você o adora em amor. Por isso que você obedece. Você não obedece a Deus com medo da punição. Você obedece a Ele porque você o ama. Assim deveria ser. Exercite isso no teu coração, meu irmão. Muitas vezes a gente obedece a Deus, a gente quer servir a Deus por quê? Não, vou fazer isso porque senão Deus me pega. Senão Deus vai pesar a mão, né? Deus é justo em pesar a mão, sim ou não? Sim, claro que é justo. Mas nós não devemos seguir a nossa vida, viver, adorar a Deus pensando na punição, pensando no pesar da mão de Deus. Por que a gente não pensa no sustento da mão bondosa de Deus ao cuidar de nós todos os dias? Porque muitas vezes você não pensa em adorar a Deus porque Deus sustenta você a cada dia. Deus tem cuidado de você a cada dia. Deus se revelou a você e você hoje consegue conhecer as coisas do Senhor. Por que você não adora a Deus por causa disso? Diga, irmão. Oi? Muito bem, minha sogra. Acho que é um genro dessa mulher aqui. Porque nós somos ingratos, irmão. É isso, meu irmão. Que nós somos ingratos. Por isso, irmãos, quando eu já falei para você, tempos atrás, pastor, eu tenho que vir para a igreja? Tem não. Não tem.
Ih, agora está gravado, né? Está gravado mesmo, né? Não tem, irmãos. Pastor, eu tenho que ir? Não tem. Fica em casa. Faz igual a época da pandemia. Fica em casa. Você vem adorar por quê? Vem adorar por quê? Listinha de presença? Ou você adora porque você ama Deus? Você não tem que vir. Você vem. Você vem em amor. Você vem em adoração. Você vem porque esse Deus sustenta. Esse Deus que prometeu a sementeira está lá na sua mesa lá. Ainda que você não veja. Você tirou de um pacote. Você tirou de um pacote. Mas aquilo foi plantado. Chegou até você. Sabe por quê? Porque teve sementeira. Sabe que você fica reclamando daquilo que você não tem? Por que você não agradece a Deus pelo que você tem? Por que você não agradece a Deus pelo que você tem? E só fica murmurando pelo aquilo que você não tem? Porque você é ingrato. Porque você é ingrato. Irmãos, louve a Deus, você respirou hoje. Você respirou hoje. Você veio até aqui. Alguém te trouxe até aqui. Você chegou até aqui. De alguma forma, você está ouvindo textos maravilhosos da palavra do Senhor. Sabe por que isso, queridos? Pela misericórdia do Senhor. E você vai reclamar ainda? Tem motivo para reclamar ainda? Tem motivo para reclamar? Precisa ler lá o deserto lá. O povo ingrato. A sementeira daquele povo foi o maná, queridos. Eles nem precisavam plantar. Deus dava a porção necessária para cada dia. Ingratos. Ingratos. Que você não seja assim, meu irmão. Que você não seja assim. De jeito nenhum. O Salmo 104 não vai dar para a gente ler todo o Salmo, mas depois você pode ler. Tá? Ah, desculpa, eu não dei referência aqui, né? Eu estava lendo ali e não... Aí, já aproveitei e coloquei dos dois aqui. Salmo 104, depois você lê em casa. Lê em casa com esse pensamento teontológico. Ó, o pastor está usando as palavras da teologia aqui. Eu coloquei todo o Salmo porque você começa a ver, né, o Senhor, na sua boa vontade, né, estendendo o céu como uma cortina, fazendo os teus anjos ventos e teus ministros labareda de fogo. Esse Deus, né, que faz rebentar as fontes do vale. Salmo 104 está dizendo tudo isso. Esse Deus que faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Olha isso, irmãos. Salmo 104, versículo 14. Você abriu aí no Salmo 104? Vamos ler o versículo 14, o verso 14? Todos juntos? Faze crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Não sejamos ingratos, irmãos. Interessante que na cura dos leprosos, o Senhor Jesus ressaltou o que, queridos? Isso. A gratidão de um. Porque está registrado para nós isso lá no Evangelho de Lucas? Porque nós somos ingratos e a gente precisa aprender a gratidão, queridos. A gente precisa aprender a ser grato. É natural para o nosso coração. Gente, olha, como sofre o ingrato. O ingrato não consegue olhar para o lado e falar assim, graças a Deus por essa pessoa. Leprosos que viviam distante da sociedade. O Senhor Jesus falou, vai se mostrar aos sacerdotes. Agora você vai voltar a uma vida social novamente. Eles indo para lá, eu fico imaginando aquelas escamas, aquela pele toda cheia de ferida, restabelecida. Queridos, que era que Jesus esperava, apesar de Jesus conhecer o coração, o que ele esperava daqueles 10? Quem falava com o sacerdote? Nada. Agora eu vou agradecer a ele. Olha o que ele fez comigo. Ele mudou, ele transformou minha vida. Os outros 9 falaram, não, agora eu vou lá voltar minha família lá e vou tocar minha vida, tem meus planos agora e tal. Só um volta. Só um volta. Jesus já disse que era samaritano, né? Só um volta. Está vendo, queridos, como teologia é para o dia a dia? Não é simplesmente termos teológicos, é vida. É vida.
Os propósitos de Deus eu quero ler para terminar aqui. Salmo 19:1. Lembra-se? Os céus. Isso. Qual que é a ênfase? Qual que é o foco de tudo isso? Salmo 19:1 responde. A glória de Deus. A glória de Deus manifesta. A glória de Deus é o alvo de tudo isso que acontece, queridos. Por isso que não render graças e glória ao Senhor é não reconhecer que, por exemplo, Salmo 97:6, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Vamos terminar aqui, queridos, já deu tempo da nossa aula. Irmãos, pense. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Todos nós aqui temos falta de alguma coisa hoje. Todos nós. Se você perguntar para mim, já tem uns 4, 5 itens ali que eu falei, Senhor, se hoje tivesse daqui, né? Todos nós temos falta. Agora, viver pensando na falta, com o coração ingrato daquilo que Deus está fazendo, você veio numa igreja que é sua família, e você só veio e está entendendo a palavra porque Deus te salvou. E Deus te salvou não foi por mérito teu, não. Foi pela graça dele. Aí você chegou até aqui. Você está tendo a oportunidade de desfrutar da comunhão de irmãos que também, sem mérito nenhum, foram salvos pelo Senhor. Você tem a oportunidade de olhar para a sua semana, diferente do incrédulo, e falar assim, Senhor, como o Senhor me sustentou naquela quinta-feira à tarde, hein? Senhor, aquela segunda noite, eu lembro que eu me ajoelhei para orar ao Senhor. Eu estava lendo a tua palavra, o Senhor me esclareceu. Senhor, como o Senhor tem me sustentado? E outra, não faltou a sementeira mesmo, porque eu comi macarrão. Macarrão veio lá da farinha que veio do trigo, o trigo que veio da terra. O Senhor não deixou faltar trigo. Mas tá caro, pastor. Mas não sei o quê. Mas o imposto. Mas não sei o quê. Mas o frete. Mas subiu. Mas a inflação. Para, gente. Ô, gente, para. Eu acho que a única fila, apesar que o crente precisa cuidar da murmuração, mas tem gente que reclama até na fila do supermercado, irmãos. Está enchendo o carrinho de coisa. Está reclamando da fila do supermercado. Está comprando coisas. Está levando para casa. Reclama ainda. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que coração é esse? Para de reclamar, irmãos. Para de murmurar. Esse Deus tem sustentado você e a mim. Glorifiquemos a Deus todos os dias. Acordou? Não fui para o Senhor. Olha para um lado, para o outro. Estou na minha cama. Então o Senhor Jesus não voltou. Louvado seja o Senhor. Esse foi o dia que o Senhor fez, não é isso, Mara? Mara sempre cita esse versículo. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos-nos nele. Levanta da cama. Louve ao Senhor. Conduza aquele dia para a honra e glória do Senhor, meu irmão. Para de levantar. Ai, que frio. Nossa. Ai, que frio. Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você precisa orar. Você precisa orar. Precisa ler a Bíblia. Precisa conhecer mais o Senhor. Crente precisava viver de joelho todo dia. Louvando a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, meu irmão. Vai ser igual ao povo de Listra, não. Nós já fomos esclarecidos da palavra. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de pensar sobre o Senhor, de pensar sobre as coisas do Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida. Senhor Deus, tira a ingratidão do nosso coração. Queremos ser gratos e te louvar por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, pelo sustento, pelo cuidado, pela salvação, pelo teu amor. Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Quantas coisas nós podemos enumerar da tua bondade e do teu amor. Perdoe quantas vezes nós esquecemos disso. E focamos, Senhor Deus, tanto nas coisas egoístas do nosso coração, coisas que desagradam ao Senhor. Tira de nós, Senhor Deus, esse desejo maligno de focar na murmuração, de só reclamar. Tira isso de nós, Senhor Deus. Queremos ser crentes que vivem em gratidão, adorando e glorificando ao Senhor por tudo. Louvado seja ao Deus bondoso que nos salvou, ao Deus maravilhoso, ao Deus magnífico, ao Deus que é bom. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Daqui uns 10 minutos, tá bom?